Pessoal, o Lula voltou a falar e só foi ele voltar a falar que o dólar já tá subindo de novo, já chegou até a 5,55, agora caiu para 5,54 no momento que eu gravo esse vídeo. E é impressionante, é só ele abrir a boca que sai merda. Recentemente, numa reunião, o Lula disse que tá tudo bem bater em mulher se o cara for corintiano. Aí beleza, o povo caiu em cima dele ali, até a Globo, as feministas da Globo ficaram bravos com ele lá. Mas ainda assim passaram um pano bonito pra ele, porque se fosse o Bolsonaro falando isso daqui que eu vou mostrar pra vocês, nossa, daí o Bolsonaro já tava cancelado mundialmente, já era visto como uma ameaça ao ser humano, essas coisas doidas que esquerdista fala aí. Mas como foi o Lula, agora eles estão dizendo aqui, ó, que estão tirando a frase de contexto. Tudo que o Lula fala de merda sempre é tirado de contexto. Então vamos ver se foi tirado de contexto mesmo? Vamos assistir o vídeo dele falando que pode bater em mulher se for corintiano. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa dada que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perder. Eu lamento profundamente. Vocês viram aí, ele falou da boca dele que se for corintiano tá tudo bem, mas que ele não fica nervoso. Então assim, infelizmente pra ele falou uma merda. Antes dele falar uma merda, é simples, era só ele pensar no que ele ia falar e não falar a merda. Agora dizer que isso daqui foi tirado de contexto, desculpa, cara, não foi. A gente até entende ali que talvez você falou uma coisa errada ali que você não queria falar. Isso daí todo mundo faz. Só que na hora que é o outro falando, aí vocês atacam e não tem desculpa, não tem deslize do lado da direita. Quando é um cara de direita, o cara ele falou porque quis, aí se o cara for lá pedir perdão pra Nossa Senhora, vocês vão lá e cancela o cara, bloqueia contas do cara. Aí não existe tirar do contexto para quando é uma pessoa de direita falando. Agora, quando é uma pessoa de esquerda, sempre dá um jeitinho, né? Aí o Lula tá reclamando com a imprensa, falando que o que predomina é uma frase tirada de contexto, que a gente viu que não foi tirado de contexto. Coisa nenhuma, ele que falou errado mesmo e falou, então não foi tirada de contexto. E aí, como o Space Liberdade diz, já que foi tirado de contexto, qual que é o contexto então? Você tem abertamente aí o tempo para poder falar qual que é o contexto que você quis dar. Pega a frase que você falou, faz uma live ao vivo aí e fala, pessoal, eu não queria falar isso, eu queria falar isso. Pronto, problema resolvido. O problema vai ser você explicar isso daí que você falou, porque não tem explicação. Mas enfim, o Lula falar merda não é novidade pra ninguém. Vamos ver ele reclamando aqui, ó. Porque muitas vezes você está vendo um telejornal e o que predomina no telejornal não é a notícia completa, é uma frase da notícia tirada de contexto. Sabe, que de preferência, se puder fazer intriga, melhor. Se não puder, não tem problema. O grande problema aqui é a hipocrisia desse pessoal. Eles falam aí desse negócio de contexto, mas quando é o adversário, daí não interessa. Aí eles vão lá e acusam o adversário do que eles são. Coisa que o Lula fez, ó, a vida inteira dele. Aí o resto disso daqui ele fala do Obama, um negócio nada a ver lá. Aí claro, o pessoal já pegou o caso do filho do Lula e já fez um meme aí, né, pra lembrar do que o filho do Lula tá sendo acusado. Mas como sempre, a mídia sempre tá assim, ó. Se é o filho do Lula, não pode falar. Agora os filhos do Bolsonaro lá, os caras tentam achar de tudo contra eles lá. E o máximo que conseguem achar é o negócio da rachadinha lá, que eu também acho imoral. Acredito aí que a maioria dos políticos deve fazer rachadinha. Acho errado pra caramba. Só que fica evidente a hipocrisia desse pessoal de esquerda. Porque o Lula e o PT, eles fizeram 10 vezes pior do que no caso dos filhos do Bolsonaro. E passaram o pano pra isso daí. No entanto que elegeram o cara de novo. E a mídia ainda ajudaram o cara a ser eleito. Quem não se lembra do William Bonner falando que o Lula não deve nada pra justiça, simplesmente apagou a história dele lá, ó, de tudo que ele fez de mal pro Brasil, e na cara dura ficam inventando historinha bonita pro Lula e historinhas malvadas pro Bolsonaro. Pura hipocrisia, tá todo mundo vendo isso. Mas o mais legal que tá acontecendo nessa semana são os memes do Haddad, cara, que tá uma coisa... Cara, que coisa criativa, velho. Toda hora os caras estão criando meme novo, já estão jogando aqui. E o engraçado é que a mídia, eles estão tendo uma visão errada da coisa. Eles estão achando que tem uma empresa profissional que está fazendo isso, e aí que está pagando as pessoas para distribuir o meme.
E cara, que coisa de doido, meu Deus, eles não sabem como é que funciona a repostagem na internet. Quando uma coisa viraliza, uma coisa que é verdade, o pessoal gostou da ideia e vai compartilhar, mano. O meme é isso. Hoje em dia, o que tá acontecendo? Se você fala a verdade na internet, o pessoal usa o Estado para ir atrás de você, para tentar te calar. Estão tentando censurar a internet o tempo todo. E aí existe várias formas de você contornar uma verdade diga de forma explícita. Você pode dizer de uma forma humorística, mas continua sendo verdade. Por que esse meme do Tachad pegou tanto? Simplesmente porque a gente não ouve da boca do governo do PT e nem do Tachad que a gente vai ter redução de imposto. É o tempo todo eles querendo extorquir a população, falando que tem que arrecadar mais. Eles não querem saber da vida do pobre, não querem saber se a gente já está atolado de impostos para pagar e ainda assim querem colocar mais impostos para você pagar só para aparecer nos números das planilhas dele lá, o número mágico que a economia está crescendo. Se a economia crescer dessa forma aqui, deixando a população mais pobre, não adianta nada, pessoal. Esse é o problema de vocês que vocês não estão enxergando. E em relação aos memes, a turma só está expondo o que está acontecendo. Ninguém está sendo pago por isso. É uma ideia que colou, que está acontecendo, e o povo gostou da ideia e está repostando. É isso. É uma coisa descentralizada. Não tem nada vindo de cima igual vocês fazem, não. Vocês que são assim, vocês da imprensa aí. Vocês pegam um monte de notícia aí, distorce ela da maneira que vocês querem e usa para atacar um político X, que geralmente é de direita, da oposição. Vocês fazem isso o tempo todo com o Bolsonaro. E aí que vem o problema da mídia. A mídia tá tão cega de ficar atacando o Bolsonaro para tentar convencer as pessoas de que o Bolsonaro é tão ruim quanto o Lula, que a mídia começa a falar e fazer umas coisas que não faz sentido nenhum. Aí vira meme mesmo. E aí, além de virar meme, as suas reputações ainda caem, porque todo mundo vê que vocês estão fazendo isso porque vocês não gostam do outro lado e estão fazendo isso por simples birra. Mas enfim, esse caso tá tão absurdo que olha só o que esse jornalista da Globo News está falando em relação aos memes. Ele está dizendo aqui que acha que quem está espalhando os memes precisa ser punido. Olha o absurdo que esse cara tá falando. Eles querem criminalizar até um meme, cara. Mas é a esquerda, né, pessoal? A esquerda não aceita ouvir verdades, nem que seja em um tom humorístico. A quantidade de peças produzidas e distribuídas, né, postadas nas redes sociais nos últimos dias mostra o que você falou, é uma coisa profissional. Não, não é. A pessoa só gostou do que foi postado e repostou várias pessoas ao mesmo tempo. E para criar um meme é uma coisa simples, existem vários programas para isso. Em minutos você faz um meme desse aí, é tranquilo. E nessa situação, se você consegue identificar a origem, eu acho que no futuro você precisa regulamentar isso, porque acaba virando uma operação para desmoralizar uma pessoa, né? Bom, é claro que o Haddad não vai se curvar por conta disso, não vai ficar ali deprimido por conta disso. Não, ele vai ficar deprimido sim, ele tá deprimido por conta disso, senão vocês não estariam atacando o pessoal que faz meme. Se fosse uma coisa irrelevante, vocês deixariam passar, entraria na brincadeira. Mas como vocês se doeram com isso daí, então a gente deduz que ele sentiu sim, é óbvio isso. Mas esse é um tipo de operação que tem de ser coibida, na minha opinião. Olha só, que porque absurdo. Se você faz uma campanha dessa, desqualificando uma pessoa nesta intensidade... E não é isso que a Globo News faz o tempo todo com o Bolsonaro? Faz o tempo todo com o Milei, cara. O Milei tá indo bem lá na Argentina, popularidade dele tá subindo, mas vocês, por ser sócia, vocês estão vendo na contramão do que ele tá fazendo. E aí, ao invés de vocês reconhecer que o pessoal lá tá achando ele bom, vocês demonizam o cara falando que é de ultradireita, extrema direita. Não pode ser direita, não existe direita no mundo. Só existe ou esquerda, não é extrema esquerda, e aí ou é esquerda ou então extrema direita, ultradireita. É isso que vocês estão cegos, vocês estão numa bolha ali que vocês não conseguem sair disso. E isso tem um custo para aquela pessoa que acaba sendo atingida por isso. Não tem custo nenhum. O pessoal só está expondo de uma forma humorística a insatisfação com a Haddad. As pessoas não querem pagar mais impostos, os impostos já estão elevados. E a todo momento ele está lá querendo taxar mais, arrecadar mais.
mais. Essa foi a forma que o pessoal achou para tentar mostrar para vocês que vocês estão errados, que vocês estão na contramão do que o pessoal quer. E mesmo assim vocês são tão cegos que vocês não conseguem enxergar isso por conta da ideologia, cara. É difícil entender isso? E novamente, vocês estão dizendo isso daqui como se fosse uma operação que está atacando a honra do Haddad. Vocês usam a grande mídia para fazer isso com seus opositores. Vamos supor que fosse isso daí que você está falando, que não é, tá? Não é isso daí que você está falando. Mas se fosse, vocês também fazem isso o tempo todo. Então eu não sei por que vocês estão chorando tanto em relação a meme, cara. Que coisa de criança. Valdo, eu concordo geralmente com você, mas dessa vez não, eu vou discordar, sabe? Não tem sentido você querer que se dose o nível da gozação. Não tem sentido nenhum. Se for um ataque, a calúnia, difamação e tal, tudo bem. Perfeito. Agora, esse tipo de coisa... Não dá para controlar, porque senão a gente está perdido. É isso aí. Qualquer coisa vai controlar. Não, eu entendo sua posição, Merval, ali no caso do Ministério da Fazenda, mas imagina você Merval fazer Pereira. Um tipo de ação assim contra uma pessoa, né, para tirar sarro de uma pessoa. Olha a cabeça do cara como é fechada, velho. Calúnia, acusação indevida e tal, o sujeito é público, tem que aceitar. Pois é, a pessoa, ela tá num cargo público, mexendo com a vida de todo mundo, cobrando mais impostos e deixando a vida de todo mundo pior porque ele acha que é melhor e ele não pode receber crítica. Olha a cabeça desse pessoal, cara. É por isso que é chamado de Globo lixo. Não faz sentido o que esse cara tá falando. Mas aí vira um bullying, chateado, né? Olha só. Pode até tentar descobrir para processar, descobrir para aceitar. Mas aí vira um bullying, né? Mas aí vira um bullying? Meu Deus, cara. Pode até tentar descobrir para processar, mas descobrir para parar, não pode. Eu acho que deveria, porque assim, bom, num ponto extremado, se você... Olha só, num ponto extremado. Faz um bullying contra uma pessoa, essa pessoa pode tomar uma atitude contra ela mesma. Uai, vocês não lembram daquele meme do Bolsonaro canibal? Compartilharam isso aí pra caramba, o cara não ficou nervoso por isso. Agora, pô, taxar o que tem de mais nisso aí? O cara tá taxando mesmo, agora tá doendo por causa disso daí. Só mostra o lado autoritário de vocês que não aceita crítica nenhuma. O que virou a Globo News? Ainda dá até pena do que tá virando isso daqui. O que salva eles é o pessoal que ainda assiste eles aí, que é a militância deles, que independente do que eles falar, a militância vai acreditar, e o pessoal aqui, como eu, que assisto pra dar risada, porque se não fosse isso, a Globo já estaria pior do que tá ficando aí. Porque isso aqui é uma coisa profissional. Lógico. Né? Tem até algumas fontes do governo falando, tem dinheiro investido, tem gente investindo nisso aqui, é profissional. Mas cadê o contra-ataque? Porque a gente fala o tempo todo de como a esquerda não consegue reagir. O problema não é a direita, a oposição fazer oposição. O problema é o governo não fazer a defesa do governo. Eu acho que é um pouco isso. Desculpa, não é só a direita fazendo isso daqui, não é só a oposição, não. A própria esquerda está insatisfeita com o governo Lula cobrando mais impostos. O governo Lula mentiu sobre as comprinhas na Shopee, que o Lula falou que ia vetar e no final ele não vetou, mentiu sobre outras coisas aí também, voltou com impostos, tá todo mundo pé da vida com o Lula. Então nem isso eles estão sabendo, eles acham que a crítica é só de um lado só, que a esquerda não tá criticando esses absurdos aí. E como eles estão desesperados, estão perdendo audiência, estão perdendo relevância, o pessoal tá parando de ser de esquerda e começando a ver que, opa, tem alguma coisa errada ali, o pessoal só quer taxar a gente, o taxado não para de falar em arrecadação. O pessoal tá começando a se perguntar o que tá acontecendo, então não tem nada demais aí. Só que pros comentaristas ali da Globo News, o que tá acontecendo é uma operação mega especial aí da direita, pagando as pessoas aí pra criar memes profissionais. Quem faz isso daí é o gabinete da ousadia que vocês passam pano aí, não é quem tá fazendo meme, não. Mas tá engraçado pra caramba ver tudo isso, o pessoal tá chorando como se não houvesse amanhã. E vamos ver se uma hora eles acordam, porque quanto mais cedo eles acordar e perceber que o problema é o Lula, que o pessoal tá clamando por redução de imposto, o Lula ele traz um ar de desconfiança por tudo que ele já fez lá no passado. Investidores, pessoas que têm mais informações aí,
essas pessoas não vão acreditar no que o Lula e no que o Tachad tá falando. E é por isso que o pessoal tá tão pé da vida, principalmente com a Globo News aí. Porque vocês ajudaram a eleger esse cara aí, dizendo que ele seria um cara democrata, que iria governar para todo mundo, e o que tá acontecendo de fato é que ele só sabe cobrar mais imposto de pobre e fica o tempo todo esse governo flertando com a volta da censura. Tudo porque vocês não aceitam ouvir crítica, vocês estão preocupados com meme, querendo proibir pessoas de fazer meme. Como o cara falou aqui, ele tá achando que quem publica tem que ser punido. Como o cara falou aqui, ó, se fosse depender dele, ele ia punir as pessoas que fazem meme, cara. Olha o absurdo que esse cara tá falando. E tá sendo falado em rede nacional, como se fosse uma coisa normal. A Globo News precisa urgente rever as pessoas que estão ao redor ali. Não sei se quem tá pedindo pra passar isso tá vindo de cima, se não tá, mas se continuar desse jeito aqui, meu amigo, a audiência de vocês vai fazer só isso daqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam a respeito desse assunto, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo aí se você gostou.